pra fazer teste, nem levo jeito pra réu. Eu tenho desde pivete ideia, motivo e cordel. Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está em campo mais uma vez. Na nossa abertura, vocês viram gols que marcaram a rodada de abertura do Campeonato Brasileiro de 2011. Para falar sobre esse e sobre outros fatos do futebol brasileiro e mundial, estão aqui comigo os companheiros de sempre, Sócrates brasileiro, Chico Sá, que você verá na sequência, e Vitor Ernesto Birner. Nosso convidado de hoje tem muito a dizer sobre o futuro do São Paulo Futebol Clube, que começou o Brasileirão cheio de moral, vencendo fora de casa o atual campeão do torneio, o Fluminense. E digo que ele tem muito a dizer porque conhece o clube muito bem e acaba de ser nomeado vice-presidente de futebol. João Paulo de Jesus Lopes, muito obrigado por ter aceitado o convite para esse bate-papo com a gente aqui. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Eu ouvi aí os comentários e as dúvidas, procurarei esclarecer com maior satisfação. O Vitor Birner quase me... Tuiteiro é um problema, ele quase me pegou no contrapé aqui, me fazendo pergunta para poder tuitar. Aliás, essa coisa dessa interatividade maluca, eu que sou um bom ouvinte de narração de futebol em rádio, tá acabando com a narração do rádio, cara. Porque os caras não narram um lance completo, tem que dizer um Twitter no meio de uma jogada. Então, tá acabando com a bela narrativa do rádio, tá sendo escrava disso de uma forma exagerada, que dá para diminuir, e não se ouve jogo pelo rádio mais. Assim, claro que eu estou exagerando, porque meu papel aqui é exagerar. Mas, meu papel na vida, aliás, é exagerar, é pôr mais tinta na história. Mas a maioria das rádios, em qualquer lugar, não é só aqui em São Paulo, não. Aqui é mais, como o mercado é mais forte, aqui é mais, é mais pesado a história. Mas em qualquer lugar, Recife, Juazeiro do Norte, Quixadá, Serra Talhada, essa coisa de o ouvinte ter que se meter todo segundo no que está acontecendo no universo de um jogo. Pô, eu sou prejudicado, eu quero ouvir a história do que está acontecendo no jogo. Sou prejudicado porque entra lá, José Antônio, não sei o quê. Manda Twitter reclamando. Quer dizer que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sabe? Bom, deixa o cara narrar o jogo. Aí o rádio, o que é bonito no rádio é a fantasia. Na TV dá para aguentar até entrar um cara numa câmera no meio, no canto, porque tá lá, você vai vendo o lance. Mas não chega a ser agradável. Não chega. Mas essa obrigação, essa escravidão à interatividade, isso é... O futebol tá tão feio que até cabe. Até Mas no rádio não, o cara cria outro jogo. Né? O que você vai dizer enquanto você está lendo 10 twitters, 10 e-mails, 10 não sei o quê? O jogo está rolando e você está mais cego do que já estava, né? Você não está ouvindo nada, não tem sinal de nada. É ouvindo que Antônio está achando o jogo que ele está vendo na TV legal ou não. E você está no carro, você está fora da TV, você fica voando. Então... Você me lembrou agora na Itália, na época que eu joguei na Itália, as rádios não tinham direito de transmitir os jogos. Ou porque não houve acordo econômico, alguma coisa desse tipo. Então eles plantavam alguém dentro da arquibancada e o cara ficava falando quanto está o jogo, né? É uma coisa ridícula, né? O jogo está 0-0 e o jogo lá, Vitor Birner, assim, o lateral direito ainda não subiu adequadamente, sei lá. Ele podia fazer uma análise. Um em cada estádio. Ele podia fazer análise, mas não podia... Não, mas coisa rápida, assim, um em cada estádio, só para falar como estava o jogo. Ali meio escondido até. Não, até porque não tinha transmissão de TV ao vivo. Eu costumo brincar, João Paulo, que existem dois tipos devido às pessoas interessadas em futebol em dois ramos, os estatísticos e os nogueirianos. Você já viu aqui que tem um duelo aqui entre quem tem a visão humana do futebol, o homem envolvido no jogo. Porque eu tenho as duas visões do futebol. Prefiro o termo machadiano. Na verdade, a coisa não é assim. Eu tenho as duas visões do futebol. Ele não tem porque tem preguiça de checar, porque tem números, saber se os jogadores estão de direita, de esquerda, ver um monte de jogos ruins para explicar para as pessoas como os times atuam. Precisa ter paciência, é trabalho. Ele não tem paciência para trabalhar. Ele vê o futebol como diversão. Então, ele só tem o lado humano. Essa é a questão. O futebol se mede em números. Mas vamos... Depende. O Messi eu posso medir números além do que você vê, se você quiser. Eu diria que o futebol não se mede em números. Eu diria que tudo que o Messi não merece é ser medido em números. Ou se explica em números. A começar pelo tamanho, né? Você é mais humanista ou é mais estatístico nesse sentido, João?
complicado. Eu sou engenheiro civil. Nós, engenheiros, temos uma certa obsessão pela lógica, né? E fazemos de tudo para escapar dessa camisa de força. Então eu diria que eu mesclo as duas coisas, entende? A objetividade com o humanismo aí. Se tornar diretor de futebol do São Paulo tem a tentativa de se libertar. Na verdade, Sócrates, esse negócio do futebol teve uma evolução. Eu era diretor financeiro do São Paulo. Depois o Marcelo Portugal Gouveia achava que a gente o São Paulo deveria se focar se olhar um pouco mais para frente, olhar mais para o futuro. E nós criamos, na época, a diretoria de planejamento. E ele me convidou para ser o primeiro diretor de planejamento. E quando o Juvenal assumiu a diretoria de futebol, em 2003, nós já tínhamos trabalhado juntos no futebol na década de 80, eu e o Juvenal, eu era adjunto dele, diretor adjunto dele, e ele me chamou para compor com ele como diretor de planejamento. E, na verdade, eu era o objetivo, vamos dizer assim, o objetivista do futebol. Aí, quando ele foi para a presidência do clube e me pediu para continuar no futebol, então, de certa forma, são aqueles acasos que vão acontecendo na vida da gente e depois viram camisas de força. Né? Uma outra camisa de força, é justamente o que eu ia falar. Ô Chico Sá, a gente vai falar da enquete aqui, bom, deixa eu já falar dos prêmios. No sorteio de hoje você vai ver aí uma camisa da Portuguesa, está jogando nesse momento com o Paraná, até onde eu vi, estava perdendo por 1-0. E um exemplar também do livro Futebol Explica o Brasil, do Marcos Gutermann, publicado pela editora Contexto. E a nossa enquete, como eu ia dizendo para o Chico aqui, é a seguinte: as semifinais da Copa do Brasil mostraram um equilíbrio tremendo aí, né, nos jogos de ida, o empate por 1-1 entre o Vasco e o Avaí, e um empate sem gols entre Ceará e Curitiba. Quem é que vai para a final, Chico Sá? Ceará e Avaí. Ceará passa pelo Curitiba. Mas passa mesmo. Depois daquela derrota do Curitiba aqui em São Paulo, para o Palmeiras, abriu as porteiras, você viu que perdeu em casa. Estava com um time meio misto ali, mas perdeu em casa para o Atlético Goianiense, domingo. Então, isso já mostra que não é tão impossível ganhar lá, não. É bem aberto isso aí. É, meio aberto. Né? Tem que ser um chutão, né? Mas eu chuto Curitiba, acho que o Curitiba passa e o Avaí passa também. Acho que fui com os dois. Fala aí, Magrão, esse que é o bruxo. Tá em né? aberto, eu não apostaria em ninguém, não. Um bruxo fugindo numa dessa, eu nunca vi, Não tô fugindo, Magrão. não, porque tá aberto mesmo. Os times do Curitiba e do Vasco são melhores. Eu acho que a final é Curitiba e Avaí. Palpite. E você, João? Eu gosto muito do trabalho do Ricardo Gomes. E eu acho que ele deu uma mudada no Vasco. E acho que o Vasco deve ir para a final. Não sei se vai ser o campeão, mas eu acho que deve ir para a final. E na outra do 0-0, Ceará e Curitiba, quem passa? É complicado, hein? Jogo em Curitiba. Jogo em Curitiba, né? É complicado. Acho que o Curitiba, pelo que mostrou aqui, tem acho que um pouquinho mais que o Ceará. Mas o Ceará também é um time difícil. Mas eu apostaria no Curitiba. Bom, vamos falar do teu São Paulo. Ele começou o Campeonato Brasileiro de uma maneira que, de certa forma, surpreendeu muita gente. A gente já destacou aqui no começo do programa, venceu o Fluminense fora de casa, a gente separou os gols. Aliás, 2 gols muito bonitos, o do Dagoberto e o do Lucas. E a gente vai ver alguns dos melhores momentos do jogo, João, mas queria já falar, imagino que você tenha passado o dia hoje explicando que o São Paulo vai trazer ou não vai trazer o Bianchi. Que história é essa? É só boato? Não tem fundamento, não. Eu sempre tenho dito que nós fazemos a avaliação de um profissional, e eu acho que não é só no futebol, nas empresas, nas demais atividades também deve ser assim, pelo todo do seu trabalho. E, na nossa visão, o trabalho do Carpegiani, pelo todo, é positivo, né? O São Paulo, quando ele assumiu, não apresentava um futebol vistoso, melhorou muito a qualidade do nosso futebol. Golaço do seu garoto, hein? É, uma beleza, né? Então, na verdade, não tem nenhum fundamento. Nesse momento, nós não estamos cogitando substituição de técnico. Né? E o Carpegiani pegou um time para ser reformulado. E reformulações custam caro, porque, por exemplo, se você vai reformular, que nem o São Paulo fez em 85, quando subiram Miller, Silas e Sidney, e você tem na equipe já Oscar, Dario Pereira, Pita, Careca, Gilmar, Mutier e contrata o Falcão, os meninos jogam. O São Paulo não tem hoje o Oscar, o Dario, o Pita, o Careca, não tem esses jogadores, ou seja, vai ter altos e baixos, a torcida precisa entender isso. A minha pergunta é, por que a diretoria não comunica? Ou discorda de mim? Não, veja,
Vamos voltar àquele binômio famoso, né? O futebol é paixão e emoção, né? Nós estamos vivendo ainda, na minha visão, estamos terminando uma certa transição dentro do São Paulo, que se iniciou em 2005 com a inauguração do nosso Centro de Formação de Atletas. E nesses 2, 3 primeiros anos após 2005, nós ouvimos muita crítica, que aquilo não funcionava, que a gente não estava revelando ninguém, que se investiu uma fortuna naquilo e pouco resultado estava trazendo. E a gente agora começa a colher esses resultados. Eu acho que no sábado nós tivemos aí o efeito colateral de um problema sério, que foram as contusões, né? Nós tivemos aí vários jogadores impedidos de jogar nesse último sábado, como tiveram dificuldades também em outras partidas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, e entraram esses garotos para substituir. E nós tivemos aí uma partida muito boa. Nós não podemos deixar de lembrar que o Fluminense foi o campeão brasileiro do ano passado. E nós jogamos no Rio de Janeiro, né? Na casa do Fluminense. E o São Paulo se desempenhou bem, os garotos tiveram muito desembaraço. Agora, eu acho que esse processo ainda é continuado. Nós temos ainda um processo de ajuste de peças. Acho também que não se deve esperar que um clube de futebol possa viver somente dos valores revelados dentro de casa. E aí que eu queria aproveitar e colocar primeiro uma pergunta aqui do Ricardo Pires, que é morador aqui da capital, para você, Magrão. Eu vou pedir na sequência para o João falar do Coates, que é o zagueiro do Nacional, que interessa ao São Paulo. Ele pergunta para você se essa invasão de estrangeiros no futebol brasileiro não é estranha. É estranho. De alguma forma, mas os jogadores brasileiros vão todos embora. Tem uma explicação na Folha de São Paulo hoje. Na verdade, os clubes brasileiros já tiveram mostra suficiente de que dá para manter os grandes jogadores aqui. Jogador médio não, mas o jogador dá para segurar. O cara que dá espetáculo dá. Dá para segurar, já temos mercado para isso. Aí, em vez de segurar a molecada boa de bola, traz nego mais velho de fora, que mas não tem a mesma qualidade. O jogador quer sair. Nem clube viabiliza. O jogador não quer ficar. Não, mas acho que é toda. Eu acho que essa é a questão. É um sistema, né? Não quer ficar. Você pode mudar isso em décadas. Você não muda isso em 2 anos. Cultural. Isso pode mudar de uma hora para outra. De uma hora para outra, não. Não, sim, claro que pode. Se você valorizar o moleque da forma como deve ser, adequadamente, que isso também nem sempre é real, né? O clube no Brasil paga 300 mil conto pro back central que chuta a bola para lateral toda a bola. Chega nele. Pô, vamos valorizar quem deve ser valorizado. É o destino do recurso. Mas os jogadores reclamam, viram a cara. Não, porque o resto é para formar time. Tem jogador que esse tem que ficar. Por exemplo, o São Paulo tem o Lucas. Até onde eu posso ver, esse moleque devia ficar. Claro. Sim. Vamos ver até onde ele pode chegar. É o que se vê. E você tem que ir valorizando o moleque de acordo com a produtividade dele. Você vê o jogo do... Não é dar. Mas na prática não funciona assim. Na prática, porque o jogador tem potencial, o clube é obrigado a valorizar o jogador antes. Por exemplo, o Lucas. O Lucas é um jogador que tem um baita potencial, eu concordo com você. Só que o Lucas pelo São Paulo não fez absolutamente nada. Mas já foi valorizado. Só no jogo dele. Só no jogo dele. Já valia a pena manter ele pro resto da vida. Não, é potencial. Era a única coisa que prestava não perder, ele e o Casemiro. Ganhar uma batalha mano a mano contra o Everton Senna no jogo contra o Santa Cruz no Recife, ou contra o Bruno contra o Avaí, classificar o time, já que o São Paulo tinha mais equipe. E o moleque sumiu no jogo difícil. Como o Neymar sumiu no começo da carreira e não some mais. Pelé foi eliminado por zagueiros. Pelé com 7 anos deu chapéu foi marcado, mas já teve jogo porque ele foi marcado, o Zico foi bem marcado. Isso é um jogo. O Lucas não é um jogador... Eu gostei do raciocínio do Sócrates, pode trazer o cara mais rodado, mas a molecada que você revela, que você está lapidando de certa forma, tem que ficar. Falar que o Lucas não fez nada, Vitor. Pelo São Paulo. Eu vou deixar o João Paulo puxar a orelha, não vou nem eu puxar. Ele o Kaká fez pelo São Paulo? Tá brincando. Não, Vitor, veja bem. Eu entendo a tua colocação, embora discorde. Eu acho o seguinte, o que nós temos feito no São Paulo é assegurar que nós possamos usufruir desses talentos que a gente revela.
O Kaká foi mencionado aqui, é um exemplo de um talento que nós não pudemos usufruir. Ele ficou muito pouco tempo no São Paulo. Toda essa garotada, hoje, tem contratos aí de 5 anos conosco, multas elevadíssimas. Mas isso não quer dizer que vai cumprir, né, João? Aí Não, vai a mentalidade sim, que o Sócrates falou. Você precisa ter um contrato na mão e precisa querer fazer valer, sim, né? mas nós temos todas as condições de poder fazer com que os jogadores fiquem mais tempo. Primeiro, que eles já têm a cultura de que é necessário, antes de ir para o exterior, e é legítimo que eles possam ir para o exterior, eles têm a cultura de que antes de irem para o exterior, que eles precisam galgar alguns degraus. Tem que se consagrar dentro do clube, ter alguns títulos, chegar à seleção nacional, e aí, sim, você poder ceder para o exterior. Eu não sou contra a saída... Mas tudo isso ainda soa como sendo pouco, né? Porque Sim. esse caminho que você falou, de certa forma, o Kaká fez, o Ronaldo Fenômeno fez. Quer dizer, chegar na seleção... Mas fizeram muito apressadamente, muito apressadamente. O que eu quero dizer para você é o seguinte, o Hernanes, por exemplo, o Hernanes ficou bastante tempo no São Paulo antes de ir para fora. E nós tivemos outros casos desse jeito. E passou por um calvário danado, porque toda hora falavam que queria sair, né? Exatamente. Agora, você poder manter o jogador, sem dúvida nenhuma, durante um bom tempo, é muito bom para a equipe. E você e nós aqui no Brasil, temos, como o Sócrates falou, temos a condição de revelar permanentemente novos valores. Nós não podemos desprezar o negócio que é a exportação de jogadores de futebol para o exterior. Agora, o que a gente precisa é regularizar, regulamentar essas exportações. Hoje a gente está vendo jogadores saindo daqui muito jovens. Um jogador de futebol, ele pode ir para o exterior a partir de 24, 25 anos, porque você tem como formar novos valores e colocar na equipe e até usufruir a essa rentabilidade que ele pode proporcionar. Me parece uma idade... Hoje é a única filosofia vigente. Pô, se você tem um ídolo no time, que fique 6, 7 anos, você consegue gerar recursos só com esse ídolo, pô. Eu concordo, Sócrates, mas veja... Tudo que gira em torno de um grande jogador, um excepcional jogador, é muito maior do que a transferência dele. Você vai vender o artista. O problema é que os jogadores não estão querendo ir, Sócrates, não estão querendo ficar. Depois de um certo tempo, e não é a questão financeira, é a projeção que dá jogar na Europa, jogar num grande centro futebolístico como Espanha, como Inglaterra, como a Itália. Essa motivação existe, tanto que você não vê mais jogadores, à exceção de alguns raríssimos heróis, como é o caso do Rogério Ceni, do Marcos, jogadores que ficam no clube por mais de 2, 3 anos. A filosofia... Eu não consigo perceber um único nome que saiu em meados da sua carreira esportiva que fez mais sucesso lá do que poderia ter feito aqui. Nenhum. Você pode citar quem? Ronaldo, que saiu com 18 anos, Ronaldinho, que saiu com 19. Eles fizeram só a carreira lá. Isso. Não dá para comparar. Nenhum que saiu no meio... A gente não sabe o que é daqui. Fez mais lá do que faria aqui. Nenhum. Teria repercussão maior lá do que aqui. Pelo contrário, o cara vai lá e vai jogar no time pequeno. Nesse exemplo aí que você está dando, é esse menino do Palmeiras, que visitou hoje o Palmeiras, não sei o que, o alagoano... O Henrique, o zagueiro? Não, o 10. Veio aqui, não. É um dos exemplos de... Cleiton Xavier? Cleiton Xavier, que está aqui agora, é um desses exemplos. Né? Você não saindo daquela idade para frente, você não faz nada lá assim. Ganha dinheiro. Ele teve no Palmeiras hoje. Não sei se você falou porque refrescou tua memória. Nós estamos falando dele. Porque ele acenou, eu vi a fala dele acenando com a volta. Exatamente. Porque tinha pego 20 graus negativos. Né? Hoje funciona assim. É o caso do Lucas, por exemplo, que é um que vai ser, como a Magan falou, top de linha, um que vai ser craque. Tende a ser craque, até porque tem cabeça boa. O Lucas fez 3 boas partidas, 4 boas partidas no Campeonato Brasileiro. A primeira coisa que aparece na imprensa é a declaração do Wagner Ribeiro falando: quero metade dos direitos do jogador na próxima venda. Não, mas eu acho que eu queria... Para negociar 20% com o São Paulo, como fechou. Eu queria arrematar essa conversa só com uma coisa. Porque colocam uma faca na garganta do dirigente. Não, sim. Mas também senão o jogador vai na justiça, uma confusão, tira o pé da bola. Não, mas também tem a atitude do jogador. Eu lembro em várias conversas nossas, o Sócrates ter citado que se o Ganso, por exemplo, ficasse, ele ajudaria o Santos a criar
vários outros talentos e geraria recurso. Agora, o que o João Paulo falou acaba sendo reforçado e, de certa forma, provado, porque o Ganso é um exemplo de que tá aí e não quer ficar, cara. Né? Mas quem disse que ele não quer ficar? Não, Ele? Ele nunca disse isso. Não, Nunca disse que quer ficar. Nos últimos Não, tempos... ele nunca disse que ia sair, Ele não. nunca disse que quer ficar. Ele quer fazer um belo Magrão. contrato. Mas não, se eu falar pra você, se eu falar assim, você Não, agrediu o Magrão, ele já Vlad falou Lemos, sim. você vai dizer o que pra mim? Eu não agredi o Vlad Lemos. Um monte de gente falou, você vai sair. Ele nunca falou pra ninguém. Eu não quero sair. Ele chegou até a falar, ele já chegou, Depois agora de- nos últimos tempos, chegou a falar que tinha a intenção Eu de... nunca ouvi ele falar de boca. Ah. Eu li É. Vitor Birnes da vida escrevendo que ele quer sair. Eu nunca vi ele falar. declarar Eu quero ir ele embora. declarou, né? Se É, ele é. quiser ir embora, ele vai. Aí eu vou concordar com você que realmente Da eu boca dele eu li, não ouvi. mas da boca dele eu também não ouvi. Então, mas... o Ganso quer ficar. Tá fazendo mas- uma baita força pra ficar no Santos. A gente vai ter que ir pro Corinthians. João, a gente começou a conversa aqui nessa coisa do jogador estrangeiro, eu te perguntava do Coates, que Sim. parece que só pode vir em julho. Tá bem andada essa negociação, só para Tá, o São muito Paulino bem. que tá vendo o cartão verde aí Claro. ficar... Não, entre o São Paulo e o jogador, as coisas estão definidas, né? E eu diria que quase que sacramentadas. Mas só vem em julho mesmo por causa do campeonato. Nós temos, a questão da janela, Da janela, né? tá. Parece que está havendo uma modificação aí, eu quero ter certeza disso, mas ele tem duas questões lá. O primeiro é o Campeonato Uruguaio, Tá rolando. que eles estão numa fase decisiva, e a segunda é que ele deve ir para a seleção uruguaia na Copa América. Copa América. As informações que a gente recebeu é que ele será convocado. Então, em função disso, nós vamos ter que aguardar um pouco. Do ponto de vista do negócio em si, ele será trazido através de um investidor, né? Nós ficaremos com uma parte, o investidor com uma outra parte. É um garoto ainda, um jogador de 20 anos. E estamos só aguardando o diretor de futebol profissional do Clube Nacional voltar da Europa para finalizar a O transferência. menino que o torcedor quer saber, zaga, Alex Silva, a situação dele. Veja, o Alex Silva ele não depende só do São Paulo e do jogador, né? O jogador manifestou interesse em continuar no São Paulo, o São Paulo também já se posicionou, gostaria que ele permanecesse, mas nós temos lá um clube alemão, o Hamburgo, que não está facilitando essa possibilidade, que é uma negociação em definitivo, os valores que são mencionados são elevados. Nós continuamos tentando e vamos fazer o possível para mantê-lo, mas eu estive mais otimista há meses atrás. Vamos falar só do Corinthians, que apresentou hoje o Emerson, atacante, ex-fluminense, que na chegada teve que responder perguntas sobre o processo que sofreu por ter adulterado a data de nascimento, aliás, para jogar na base do São Paulo. O Emerson admitiu o erro e chegou até a dar explicações sobre o caso. No início da minha carreira, houve esse erro, esse problema. E eu tive uma inscrição aqui, na época eu joguei no São Paulo. Depois foi tudo desfeito e a minha inscrição foi com o meu nome verdadeiro, com a minha idade verdadeira. Então talvez tenha sido esse probleminha que houve que vocês ficaram sabendo. Segundo a matéria do jornal, ainda falta você prestar serviços comunitários, que foi uma decisão que saiu na Justiça no final do ano passado, que deveria ser na Rocinha e tal, e que isso não foi feito, que o teu advogado entrou com recurso e tal. Como é que está essa situação? Não, na verdade, eu presto, mas na verdade, assim, não é nem a prestação de serviço, eu faço com o maior carinho. São crianças que eu amo de paixão, que é um projeto do Flávio Canto, que todo mundo conhece, e eu tenho que cumprir algumas horas. Mas como eu vim para São Paulo agora, os advogados entraram com recurso a fim de mudar isso, talvez para uma pena pecuniária, onde eu possa ficar longe dessa prestação, poder ficar mais tempo no clube sem ter que apertar o tempo. Bom, queria só fazer um complemento. Eu fiz questão, junto com o Bi Ribeiro aqui, que é nosso editor, separar essa parte de imagem, porque vi hoje, durante o dia, gente criticando o Emerson por ter fugido do assunto. E aí a gente fez questão de separar essa parte, porque do assunto ele não fugiu. Não, respondeu. Entendeu? Fez questão de explicar certinho o que Mais do que a média aconteceu. de todos os goleiros. É. Ele E, não justifica, mas esse é um dos casos mais comuns no futebol brasileiro. Né? Já foi resolvido, julgado. Eu acho que fazer um julgamento moral de um atleta dessa idade,
Porque fez isso na época da base. Sim. E É uma hipocrisia. Quando não é só o atleta, é uma indústria. É lógico, não fala uma indústria sozinho. montada para adulterar, não é só o cara. Então, Não ser chamada mafiosa. mafiosa. Eu acho que esse assunto nem deveria gerar Uma tanta indústria polêmica. sem fumaça, com outras histórias. Foi capa do Diário de São Paulo, entre outras coisas. Mas eu achei Essa que era coisa- importante essa a gente história falar, da porque pena- realmente eu vi críticas essa história duras da- com relação a ele ter fugido do assunto quando ele não fugiu. Então, Essa história da pena, ele mesmo pode reivindicar como réu, pagar aqui numa instituição de caridade, ou Só trocar a instituição. social, ou ONG aqui de São Paulo. Aliás, a interpretação do fato tem que ser inversa, né? diga lá, mano. Quer dizer, os culpados não são as crianças. Sim. Sim, bem lembrado. As crianças são as últimas culpadas dessa história. E se pegou gosto por fazer trabalho de caridade, vai fazer independentemente de Qualquer qualquer tipo lugar. de pena. E- Como um monte de gente faz. Bom jogador, né? Eu tenho só jogador. uma ressalva a fazer. Quando você olha a carreira do Emerson, ele foi revelado no final da década de 90 no São Paulo, ele tem praticamente a média de um time por ano desde que foi revelado no São Paulo. São 11 times de 98 para cá, 99, por exemplo. Quantos tem na mesma situação? Vários, provavelmente. um né, Magal? monte. Mas, bom, fez um grande campeonato pelo Fluminense. Acho A média brasileira eu acho que é Se mais bobear de um essa, né? time por ano. Bom, ele é muito mais jogador que o Dentinho, isso é óbvio. Ele faz gols, é uma coisa interessante para um segundo atacante. E vai ter o artilheiro lá, que é o Liedson Medalha. Só tem que ver se não se machuca muito e se não vai arrumar confusão. Essa fora de semana- campo. essa semana- É isso. Que bom jogador é. Tem muita gente no Twitter também perguntando, Magal, você é o cara para responder se ele encaixa aí no esquema do Corinthians. Qual o Qual é o esquema do Corinthians? O Corinthians tem esquema, como vocês são Pera aí. Não dá pra especular sobre alguma coisa que inexiste, pô. Existe. O Bi está me lembrando aqui que na entrevista perguntaram se ele jogaria com o Liedson e o Adriano lá dos dois, o Corinthians com 3 atacantes. Não Eu dá. acho que é o contrário, acho que o Adriano que não vai jogar por enquanto e vai jogar Liedson e Emerson. Sim, que é uma dupla boa de ataque. E lembrei de você, Chico Sá, porque tem tanto jogador aí quando chega no clube novo, agora fala que quando fizer gol pelo time anterior não vai comemorar, e ele saiu com essa que Vai gol dar é um momento cambalhota. mágico, vou dar cambalhota. Um time Que, por ano pô, também. Até porque ele já estava cantando o hino do Flamengo lá dentro do ônibus do Fluminense, então ele já tinha saído naquela hora. Então é Já fácil. saiu meio saído. Né? Ele falou que cantou uma música que fazia referência a isso também, não era exatamente o bonde do Flamengo Era só que uma ele pegou. citação, né? né? Olha, e outra coisa, a história da porta, que quebraram a porta do hotel, que os jogadores dividiram a porta. A única coisa que devia ter sido perguntada na imprensa, estou muito longe do seu musgo, é como quebraram a porta. Porque como você quebra uma porta de um hotel? Mas também isso não é problema Mas nosso. não Vida que você não interessa. é rock and roll. Vida louca. Vamos lá. Boa contratação, João. Eu acho que Todo mundo sim. falou que só você não fez. Tem que dar um Veja, pitaco aí. Festa de Jacu em Hambu não pia, né? Mas vou me atrever a dizer que foi uma ótima contratação. Tá, vou aproveitar aqui. Bom, antes do nosso primeiro intervalo, quero lembrar, a TV Cultura começou a transmitir no último final de semana o primeiro campeonato estadual de seleções de ligas municipais. Na partida de estreia, o Santo André recebeu o São Bernardo e perdeu por 1-0. A gente está vendo o gol aí, o gol marcado pelo Boquinha. Nós vamos ver aí o gol da vitória, marcado por ele. No próximo domingo, a TV Cultura transmite à 13h, ao vivo, o jogo entre Piracicaba e Jaú, que será disputado no estádio Barão de Serra Negra, em O Piracicaba. Boquinha deitou e rolou. Ainda jogou no contrapé do zagueiro, olha lá. Nossa! Deitou e rolou. Piracicaba e Jaú, então, no próximo domingo, 1h, no estádio do 15 de Piracicaba, que subiu agora, do Nhoquim. 15. O Bi Ribeiro me avisa aqui. Carcanhar de grilo. Carcanhar de grilo, tem até a dancinha. A portuguesa aqui, que tem a camisa sendo sorteada pelo cartão verde hoje, acaba de empatar. Acaba não, empatou o jogo nesse momento. Paraná 1, Portuguesa 1. Cartão verde faz um rápido intervalo. Na volta, vamos falar do Santos Futebol Clube. Até já.